Bom dia, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu hoje gostaria de contar uma experiência que aconteceu aqui no bairro onde eu moro, onde um irmão chamado Fernando Alamino, ele começou a visitar um senhor da Congregação Cristã no Brasil. Esse senhor, de aproximadamente uns 65 anos na época, ele era uma pessoa muito atenciosa, sempre quando algum irmão batia na sua casa, ele atendia muito bem. E aí, como ele já tinha acho que uma certa amizade com o nosso irmão Fernando, ele pediu para que o irmão Fernando entrasse na sua casa e aí iniciou-se ali uma palestra. E aí todos os domingos, depois do campo, quando o Fernando estava ali por perto, o Fernando revisitava esse senhor. E numa certa ocasião, o Fernando me convidou para que eu fosse com ele ali visitar esse homem. Aí nós chegamos lá, ele hospitaleiramente nos recebeu e começamos a conversar. E aí ele manifestou um desejo. Ele disse o seguinte: olha, Fernando e Pedro, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de um dia sair com vocês no trabalho de campo que vocês fazem. Eu queria sentir a sensação do que é pregar para outras pessoas. Bem, naquele tempo, quando alguém manifestava desejo de sair para ver ou para acompanhar um irmão no campo, normalmente não se fazia objeção, né? Desde que a pessoa tivesse um bom testemunho ali na região onde ele morava e né, tivesse nenhum empecilho, como era o caso desse senhor, que era um membro ativo da Congregação Cristã no Brasil. Aí o Fernando perguntou: e aí, Pedro, o que você acha? Eu falei: não, sem problema, ele pode até trabalhar comigo no campo no próximo domingo. E aí combinamos. O grupo saía aqui da minha casa e no domingo seguinte ele foi um dos primeiros a chegar. Aí nós, depois de né, fazemos a consideração para a saída do campo, né, eu que fiz a designação naquela manhã, coloquei esse senhor para trabalhar comigo. E aí começamos a trabalhar, né? Logo quando bati na primeira casa, aconteceu algo interessante, né? Antes que o morador saísse, aquele senhor ele correu, né? Estava do meu lado, ele saiu correndo e ficou a uma distância de uns 50 metros mais ou menos, com o braço cruzado, como quem não quer nada, olhando qual seria a reação do morador. Aí naquele tempo a maioria das pessoas saía e conversava e muitas vezes até trazia a sua própria versão da Bíblia para que pudéssemos analisar juntos. O morador saía quando ele percebia que estava tudo em paz, que o morador havia aceitado conversar, né, e que a palestra estava discorrendo assim normalmente. Ele vinha, daí ele ficava do lado ali, balançando a cabeça, né, de forma afirmativa e né, ficava ali o tempo que fosse necessário ficar, ele ficava ali do lado. Quando se ia bater na outra casa, ele fazia a mesma coisa. Saía correndo, interessante, né? Saía correndo, ficava de braços cruzados olhando. Aí, se o morador saísse e desse atenção, como comumente acontecia naquele tempo, ele vinha e ficava ali do lado novamente. E assim era. Todas as casas ele fazia isso. Bem, trabalhamos naquela manhã, né? Quando terminou o serviço de campo, eu falei: e aí, o que o senhor achou? Ah, muito bom, interessante, né? Olha, raciocinar com as pessoas sobre as escrituras sagradas é interessante. Falei: e aí, próximo domingo, tá combinado? Não, vamos trabalhar sim, vamos trabalhar. Bom, só para encurtar a história, ele saiu no campo, eu acredito que umas 4 vezes. E as 4 vezes, quando eu tirava o grupo, eu já designava ele comigo. E quando era o irmão Fernando que tirava o grupo, eu pedia para que o irmão Fernando, de antemão, colocasse ele para trabalhar comigo. E sempre a mesma coisa, né? Ele correndo e chegando perto quando o morador atendia. Mas foi interessante uma frase que ele falou, acho que na última vez que ele saiu no campo, que ele saiu acho que umas 4 vezes, depois não saiu mais. Ele falou o seguinte para mim, né? Quando a gente havia conversado com um morador e tinha havido ali uma certa. O morador discordava de algumas coisas e, obviamente, foi necessário raciocinar com o morador para que ele enxergasse a forma correta de entender os versículos que estavam ali sendo discutidos, né? Aí depois, quando o morador agradeceu e entrou para dentro da casa, esse senhor pegou no meu braço e falou assim: olha, irmão Pedro, o pessoal lá da Congregação Cristã no Brasil acha que estão no caminho estreito, né?
Eles tinham que vir aqui fazer esse trabalho que vocês fazem para ver o que é caminho estreito. Esse é caminho estreito. Para fazer esse trabalho, olha, tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque senão não faz. Então, eles estão muito enganados quando dizem que lá é caminho estreito. Venham fazer esse trabalho aqui. Aí eu sorri, né? Não teci nenhum comentário, né? Mas a verdade é essa mesmo, né? Tanto que uma das coisas que as pessoas mais temem é esse trabalho de pregar de casa em casa, né? Certa vez eu dirigi estudo para um senhor que era formado em teologia na igreja quadrangular. Ele me chamava de irmão também. E ele morava numa casa assim um pouco mais elevada, né? Não era um sobrado, mas era uma casa que tinha uma janela bem no alto. E uma noite eu estava na casa dele ali, dirigindo estudo para ele, para a esposa, e ele falou assim: olha, irmão Pedro, que ele chamava eu de irmão também. Olha, irmão Pedro, quando eu vejo os irmãos testemunhas de Jeová pregando de casa em casa, rapaz, eu tremo dos pés à cabeça, porque é impressionante esse trabalho que vocês fazem. Falar a verdade, eu não tenho coragem de fazer esse trabalho, não, porque eu tremo dos pés à cabeça. E, na verdade, ele era um oficial da Polícia Militar, era um homem corajoso, um homem acostumado a enfrentar situações de risco. Mas, como ele mesmo disse, né? O trabalho de casa em casa fazia ele tremer na base. Então, é óbvio, esse trabalho não é feito nas nossas forças, né? Não é algo natural alguém pegar uma pasta, uma Bíblia e sair falando com as pessoas a respeito da Bíblia, de maneira inteligente e com lógica. Agora, isso tem um precedente bíblico. Quando houve o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, em 33, algum tempo depois, os discípulos, né, estavam lá reunidos numa casa, e se você pegar o Atos capítulo 4, versículo 31, conforme fala aqui a versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, eu gosto de usar muito esse texto para provar que o Espírito Santo move as pessoas a ter ousadia, ter coragem para falar com outros sobre a palavra de Deus, né? Porque esse negócio de falar que tem Espírito Santo, mas ter medo do homem, ficar falando em línguas estranhas dentro de quatro paredes, é uma coisa. Agora, ter Espírito Santo e sair falando com ousadia, uma linguagem clara, inteligível, que a pessoa que está ali do lado possa entender, é outra coisa. Isso está em harmonia com Atos 4,31, olha. Esse texto diz assim, olha: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Notem, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, né, que estão me ouvindo, Espírito Santo move as pessoas a, primeiro, ter boas ações, ter os frutos do Espírito e também ter coragem, né? Algumas traduções falam coragem. Coragem para pregar a palavra de Deus. Porque muita gente tem coragem de entrar numa jaula com vários leões, vários tigres, um chicotinho na mão, uma cadeira, né, os domadores, né? Outros têm coragem de atravessar, né, de um lado para outro de uma rua cheia de pedras, paralelepípedos, ou então em cima de um rio largo, né? E apenas com uma varinha na mão a pessoa atravessa de um lado para outro, sem nenhuma segurança. Mas essas pessoas que têm coragem de fazer isso, costumam dizer que não teriam coragem de pregar de casa em casa, que aí a coisa muda. Aí treme na base, como dizem, né? Embora saibamos que quando essas pessoas aprendem a palavra de Deus da maneira correta, não pela força deles, né? Não pela nossa força, mas aí sim, pela força ativa do Espírito Santo de Jeová, a pessoa tem essa coragem, essa ousadia e essa humildade, que acima de tudo tem que ter humildade também, para sair pregar, levando o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. Então, essa experiência que eu tinha para contar para os irmãos hoje, e que Jeová nos dê um bom dia e que continue nos abençoando e nos protegendo.